Olá, eu sou Paulo Carvalho, ator, narrador de audiolivros e professor de comunicação. E hoje eu vou falar para vocês sobre como ter segurança na hora de falar. Antes da gente entender como ter segurança, é importante a gente entender o que traz a insegurança. O primeiro motivo que a gente precisa avaliar, e é um motivo muito sério, é se essa insegurança é uma questão de falta de treino, inabilidade, alguma questão que simplesmente tendo consciência e exercitando você vai melhorar e conseguir ter uma fala melhor em público, ou se é uma questão pessoal, se é algo que você deve tratar com um psicólogo. E, olha, leve a sério, nenhum treinamento simples, nenhum coach, nada vai te ajudar a falar melhor se você tem um problema sério que precisa ser tratado numa terapia. Então, terapia não é coisa de gente louca, terapia é algo que todo mundo precisa, e se você precisa de ajuda para falar, talvez você precise de um psicólogo, tá bom? Bom, quando o caso também não é tão sério, há algumas outras coisas que nos trazem insegurança. A primeira é a falta de confiança no conteúdo. Quando você não tem certeza sobre o que você vai falar, seu conhecimento está frágil, você não vai falar tão bem. Você vai ter a sensação de que a qualquer momento vai ser pego no pulo e as pessoas vão descobrir que você não sabe nada sobre aquele assunto. Aliás, mesmo quando a gente sabe sobre o assunto, a gente pode ter esse tipo de reação, que é a famosa síndrome do impostor. Então, a gente precisa de duas coisas. Uma, ter consciência do assunto, segurança de que a gente sabe o bastante sobre aquele assunto. Tanto é que quando a gente fala de hobbies, de coisas que a gente é apaixonado, é natural que a gente fale bem, não é? Então, tenha tanta confiança no assunto que você possa falar dele de uma maneira simples e rápida, sem precisar ficar lembrando, sem precisar ficar na tensão de será que eu sei ou não sei. O segundo ponto é você acreditar em si mesmo. Você precisa saber que quando você está falando, é como se você estivesse debaixo de um holofote no palco. Isso pode ser aterrorizante, mas isso é uma oportunidade, é o momento em que você está sendo ouvido, é o momento de você colocar a sua voz no mundo. E isso é algo que as pessoas necessitam muito. Então, aproveite o seu momento, brilhe no seu momento, confie em si mesmo. E para confiar em si mesmo, você precisa confiar na sua mensagem, no seu discurso. Você acredita nele? Você acha que é importante dizer o que você está dizendo? Então, aproveite esse momento para dizê-lo. Não é apenas você, mas é aquilo que você está dizendo que precisa ser defendido. Então, defenda-o da melhor maneira. E para isso, vamos dividir o discurso em dois aspectos. Um mais relacionado à forma, à técnica vocal, e o segundo mais ao conteúdo, como trabalhar e estruturar bem o seu discurso. Com relação à forma, ao como falar, procure conhecer de técnica vocal. Procure saber exercícios articulatórios, tá? Como pronunciar bem as palavras. Que exercícios eu faço? Trava-línguas são bons exercícios articulatórios. Como fazer um aquecimento para que os meus articuladores estejam bem preparados? Que cuidados ter antes de falar? Você vai fazer uma apresentação, por exemplo? Evita comer logo antes da apresentação, mantenha uma higiene bucal para que a sua saliva não fique espessa e você tenha dificuldade de articular. Beba bastante água. Outro ponto, a ressonância. Como utilizar bem as caixas de ressonância do seu corpo? Como fazer a sua voz chegar mais longe, chegar com propriedade? Como não cansar a sua voz e ficar com a voz assim, sabe? Então, use bem os seus recursos, aprenda a usar a ressonância que o seu corpo te oferece. Como ter uma boa interpretação, né? Você não ter uma voz monótona, algo que as pessoas se cansem. É natural que as pessoas percam a atenção depois de um tempo. Como reconquistar? Você precisa pensar sobre isso. Que elementos usar para trazer de volta a atenção do público? Como eu vou trabalhar a dinâmica da fala? Já adianto que adjetivos e verbos pedem
uma locução diferente. Então, quando você vai dizer como fazer algo, é interessante você botar essa dinâmica, tá vendo? Como fazer algo, percebe? E como está a minha respiração? O controle respiratório vai te ajudar a tanto ter uma ressonância melhor, a ter uma interpretação, uma dicção melhor, como também vai te ajudar a manter a calma. Controle o ritmo respiratório, a sua pulsação está muito alta, você está nervoso. Diminui isso, controla a respiração, conta a respiração. 1, 2, 3, 4, inspirou. 1, 2, 3, 4, expirou. Isso te ajuda, diminui a ansiedade, tá certo? E sobre o conteúdo? Como trabalhar este conteúdo? A primeira coisa que você precisa ter em mente é: do que você está falando? Qual que é o assunto central? Tenta entender sobre isso e ter uma síntese sobre o que você está falando. Qual que é o assunto central? A ideia aqui é que, com 5 ou 6 palavras, você consiga resumir toda a sua apresentação. Ou seja, eu estou falando sobre isto, tá? Ter isso em mente, esse poder de síntese, vai te dar muita segurança. Esse é um assunto mais complexo que pede um vídeo próprio, como os outros temas que eu já falei. Aliás, tudo aqui. Esse é um vídeo mais geral para você ter ideia da onde procurar embasamento para melhorar, tá? Mas eu ainda vou fazer vídeo esmiuçando cada um dos pontos que eu estou comentando aqui, tá bom? Seu texto está bem estruturado? Ele tem um início, um meio e um fim? Uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão? Cada uma destas partes também está bem estruturada de uma forma didática? A introdução tem a sua introdução, seu desenvolvimento, a sua conclusão? Preste atenção nisso, tá? E por fim, o seu texto, a sua apresentação, está respondendo às perguntas fundamentais inerentes a ele? Como assim perguntas fundamentais? Essas são as perguntas mais óbvias e mais diretas que o seu assunto traz. Então, o que é o seu assunto? Por que falar dele? Como ele se desenvolve? Quais as necessidades que ele atende? Qual o desenvolvimento dele? Enfim, cada assunto vai ter a sua pergunta própria, mas responder essas perguntas fundamentais são importantes para você saber por que você está falando, para você ter essa segurança, tá certo? Bom, gente, aqui foi um resumo geral de como você ter ferramentas para ter mais segurança na hora de falar. Como eu disse, são assuntos amplos que merecem um vídeo para cada um deles, mas já é aí um mapa para você se orientar e correr atrás de desenvolver cada uma dessas potencialidades, tá certo? Coloca suas dúvidas no comentário e até a próxima!